foi quando eu conheci um rapaz que era mais famoso do que eu. E, não vou mentir, eu, num certo sentido, no início da nossa amizade, eu encarei como um degrau, praticamente. Oportunidade, né? É, uma oportunidade. Já estava magro aí? Já estava magro. Você conseguiu emagrecer radicalmente rápido, assim? Rapaz, eu emagreci em 2 ou 3 meses, eu não lembro exatamente, 14 quilos. Para uma criança pra uma criança desse tamanho aqui, é outra criança. Metade foi embora, né? Tipo... Foi radical, o negócio foi radical mesmo. E foi, olha como é a cabeça de uma criança. Eu fui para uma consulta da minha irmã, mais nova, pediátrica. Quando terminou a consulta, eu, doutora, como é que eu faço para emagrecer? Sem que minha mãe soubesse, sem que nada. Porque eu tava pilhado com aquilo, né? Aí a médica lá disse, não, tu faz isso, faz aquilo. Eu disse, tá bom. Pronto. Falou nada e fez. Fiz tudo que ela dizia. Em 3 meses, mais ou menos, emagreci 14 quilos. E aí, conheci esse cara. E esse cara era de grupo de oração. E toda quinta-feira, ele me chamava para o grupo de oração. Aliás, o grupo era quinta, né? Ele me ligava normalmente na quarta, à noite, e me chamava. E aí, Saulo, vamos pro grupo de oração? Aí eu, Matheus, o nome dele é Matheus. Matheus, nem sabe, cara. Amanhã tem o aniversário do meu tio. Ó, inventava um negócio, inventava alguma coisa, né? Tava quase. Mas você já era de igreja? Não era mais. Mas nesse momento você não estava indo, não ia, né? mais para nada, assim. A partir dos 10 anos, que foi aquele momento que eu fiz o regime... vamos mudar o foco aí. Chutei o balde. E aí, ele me chamava, sempre eu inventava alguma desculpa, né? Prova, aniversário de tio, alguma coisa. Uma vez eu gaguejei, não soube o que dizer, e aí fui. Mas também não aconteceu nada. Não foi mesmo que não ter ido, né? Fiquei só olhando lá para as meninas e tal, cheguei todo... O pessoal rezando, sei lá, olhando. Na hora, só mirando. Analisando ali para ver. E aí, quando chegou no final do ano, ele disse assim, aí, Saulo, ó, a gente vai passar o Natal e o Ano Novo no Aquaville, que é um condomínio de praia aqui no Ceará, muito bonito. Na época, era o primeiro e o único daquela região, assim. Era uma novidade, assim, absoluta. Então, era super top, né? E eu disse, olha, tu acredita que nessa época, coincidentemente, não tem aniversário de tio? Não tem prova, não tem nada. Nossa, mas encaixou perfeito. Nem sei como é que deu certo. Maravilha, né? E aí foi. Quer dizer, a abordagem dele que tinha que ser outra, né? Pra poder te pegar, né? Ele nem tinha, assim... Pra ser sincero, acho que ele nem tinha tanto uma intenção, assim, explicitamente evangelizadora. Embora ele fosse um homem muito de Deus, muito da igreja, e até hoje. Mas ele era um momento de convivência mesmo, assim, entre amigos, certo? Ele estava te chamando por quê? Porque ele queria que você estivesse lá ou porque ele queria que você conhecesse alguma coisa, vivesse alguma coisa? Eu nunca perguntei explicitamente pra ele, não. Mas eu acho que era porque ele queria que eu estivesse lá. Porque nesse meio tempo a gente realmente formou uma amizade. Eu fiquei amigo dele, dos primos dele. Ele ficou amigo de alguns primos meus, amigos, etc. Assim, os dois grupos meio que se fundiram, né? A gente ficou realmente bem amigo. E aí, só que realmente, quando eu cheguei lá, no apartamento que a gente estava, só tinha gente do grupo de oração. Todos, menos eu, certo? Em outros 2 apartamentos, tinha 2 coordenadoras de grupo de oração. Aí juntava esse povo, cara. Não era o tempo todo falando de Deus, mas, sei lá, 2 vezes no dia, no mínimo, se falava de alguma coisa relacionada ao grupo de oração, ou Deus, ou alguma coisa assim, né? E aí, eu tinha 14 anos e já tinha feito tudo isso que eu te disse, né? Começado a beber, tava ficando bêbado, já sair pra pichar e tudo. E porque eu sou um pouquinho intenso nas coisas que eu faço, sabe? Agora a vibe é essa. Agora você vai com tudo mergulho de cabeça, né? E aí, teve uma coisa que foi, assim... E o pessoal falava de Deus... E eu, jovenzinho, 14 anos, não podia ficar de fora, né? Tinha que me meter um pouquinho na conversa. E como eu tinha sido de um colégio católico, família tradicionalmente católica, eu tinha algum tipo de conteúdo, assim, muito mais na cabeça do que no coração, né? E falava. E aquilo, sem que eu percebesse, foi mexendo comigo.
Mas a coisa que mais mexeu mesmo ali, pelo menos no primeiro momento, foi uma das coordenadoras, que eu também achei ela muito bonita, né? Fiquei meio que apaixonado. Mais velha ou não? Mais ou menos da tua idade? Mais velha, era uma coisa platônica, não tinha como. Era uma coisa impossível, na né? classe de alfabetização, com 6 anos, eu era apaixonado pela minha professora. Pois é. Mas ela era linda. Só que isso só denota que eu tenho bom gosto, né? Não é uma... A menina também era muito bonita. É. Eu não digo o nome dela aqui, porque a única... Eu nunca disse. Só disse uma vez numa pregação. E tinha uma prima dela, cara, lá no meio da... Caramba, não acredito nisso. Que vergonha. No dia que você foi falar... No dia que eu fui falar o nome dela, aí depois a menina veio falar, ai, tu conhece ela, é minha prima. Eu vou falar pra ela. Meu Deus do céu. Não fala. Melhor não falar, não falar. E aí, eu lembro como hoje, Pedro. No dia 26 de dezembro... Eu passei um bom tempo sem saber essa data, mas depois eu posso até dizer como é que eu descobri. Era o dia 26 de dezembro de 2001. Eu lembro o horário, era assim, umas 4h30 para 5 horas da tarde. Tava todo mundo assistindo o Alto da Compadecida, no apartamento que eu tava. Filme muito bom, né? Pelo menos o pessoal daqui do Nordeste gosta muito, acho muito engraçado e tal. E aí eu fiz o seguinte pensamento. Tive o seguinte pensamento. Rapaz, negócio de Alto da Compadecida, eu vou ir atrás da menina lá, que é muito melhor, eu ganho muito mais, né? Compadecida nada. E aí, lá na época, tinha uma mania de chupar gelo, né? Tinha uma máquina lá atrás do restaurante, ficava soltando gelo pro restaurante, só que ficava aberto, todo mundo ficava pegando. Eu nunca gostei de chupar gelo. Mas pra ter uma desculpa pra estar andando sozinho no meio do nada, fui lá, peguei um copo de gelo e fiz tipo um zigue-zague lá naquele acovilho atrás da menina, né? Pra ver se encontrar. Finalmente, escuta uma voz, Saulo! Justamente dela. Eu disse, oh, que surpresa, nem esperava te encontrar por aqui e tudo mais. Muito bom. E aí a gente foi conversando, ela estava inclusive evangelizando o pessoal. Foi ficando tarde, saiu um, outro, ficamos só eu e ela. Não vai acontecer nada, né? Ela é mais velha, já quebrar todo o clima aqui. Só que ela começou a dar o testemunho pessoal dela pra mim, né? Começou a falar de como tinha sido a experiência de Deus dela e tal. E começou a chorar lá na minha frente. Disse, Falha, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Caramba! Não fiz absolutamente nada, porque eu não sabia o que fazer. E você tinha muito pouca idade, quantos anos? 14 anos. 14, não tem nem como raciocinar direito. Aí, eu sei que ficou tarde, ela disse, Saulo, vamos ali me deixar em casa, porque tá tarde e tudo. Fui. Na hora que eu tava voltando, bem, pensei, ó, dia 26 de dezembro, muito próximo do Natal e relativamente longe do Ano Novo, né? Porque no Natal, normalmente, o pessoal, pelo menos aqui em Fortaleza, fica mais nas casas, nas suas próprias casas, e no Ano Novo vai pras praias, né? Então, não tinha praticamente ninguém. Era um dia depois do Natal, né? Não tinha ninguém Natal vazio lá. mesmo. E aí, eu voltando pra casa sozinho, andando, era umas 11 horas da noite já, aquele local muito bonito, né? Aquelas luzes assim meio acesas, meio apagadas, aquele ambiente maravilhoso. E voltando pra casa, me deu uma... Sim, não sei como, por uma graça de Deus, eu lembrei de várias coisas boas da minha vida. Só coisas naturais. Meus amigos, aquele local... minha família, enfim, só coisas naturais mesmo. E me veio uma grande gratidão, assim, eu reconheci que aquilo eu não poderia merecer, aquilo ali. Só podia ser um dom de Deus. E sem que eu soubesse o que eu estava fazendo, eu não sei, não sabia mesmo, assim, certo? Eu abri meus braços, olhei para o céu e disse assim, sou um pouquinho romântico nas minhas expressões, né? Não, mas tá bom. Eu abri meus braços, olhei para o céu e disse assim, Senhor, se tu me deu tudo isso, o mínimo que eu posso te dar é a minha vida. Mas eu não tinha noção, certo? Do que eu estava dizendo, não. Senhor, se tu me deu tudo isso, o mínimo que eu posso te dar é a minha vida. Fechei meus braços, fui embora. Tudo isso aí durou, sei lá, 5 segundos, né? A coisa mais profunda que você já disse na vida até então foi um negócio sem querer. Sem querer. Pra tu ver a minha capacidade. Foi bem sem querer mesmo. Mas não desceu uma luz, não veio um anjo do céu e disse... Não teve nada disso, né? Foi só realmente ali a lembrança, a gratidão e um negócio que pulou da minha boca, assim, sem que eu nem soubesse como. E voltei para casa, fiquei lá durante o restante da noite. Se a gente for olhar no calendário,
26 de dezembro de 2001, é uma quarta-feira. Dia 27 é quinta, naturalmente, né? Ou conclusão, né? Quinta-feira era o dia de quê? Dia de grupo de oração. E aí ia sair um único carro lá do Aquaville. E eu, para garantir uma vaga no carro, disse que poderia tocar violão no grupo de oração. Até hoje eu não consigo tocar violão no grupo de oração. Como assim? Você quer perguntar agora, sabe? Não, é porque assim, saber tocar violão, eu sei. Mas eu toco num estilo, assim, bem diferente, assim, que não dá certo em grupo de oração, certo? Nunca toquei num grupo de oração. Nunca. Até praticamente nem toco mais violão, certo? Hoje em dia, né? Mas por que eu contei isso? Porque, no fundo, eu menti para poder ir pro grupo de oração, né? Então, eu que antes mentia para não ir pro grupo de oração, comecei a mentir para ir pro grupo de oração, né? Bem, a conversão vem aos poucos, né? Melhorou Nosso Senhor muito. tem paciência, né? Nossa! Mas aí, assim, por que eu fiz aquilo? Porque eu já nasceu no outro dia, no dia 27, já tinha uma sede no meu coração de querer aprofundar aquilo ali que tinha acontecido comigo. Então, você basicamente falou, quero corresponder com a oferta do meu viver. Exatamente. E aí, as coisas foram acontecendo, né? Até hoje, assim, seja em momentos decisivos, assim, da minha história vocacional, depois, assim, para entrar na comunidade de vida, ou para depois dar os passos para o sacerdócio, ou até em momentos, assim, de alguma dificuldade, de algum sofrimento, ou até alguma crise, eu lembro daquele momento e percebo que quando eu volto para ele, assim, na memória e com a oração também, eu sou muito fortalecido, porque eu vejo que ali realmente era o Espírito Santo que me movia e arrancou, assim, lá do fundo do meu coração, das profundezas do meu ser, o que de mais sincero e de mais verdadeiro existia no meu coração.